Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida. Pois é, galera, mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino convida. Em cada edição a gente traz sempre um assunto da mais alta relevância. Coisas que você gosta de saber, você quer saber, você precisa saber, em todos os âmbitos. E hoje o convidado é super especial. Ele que deveria ser o primeiro candidato, o primeiro convidado, mas a sua agenda é muito intensa. Ele está sempre viajando, não só no Brasil, mas principalmente lá fora, trazendo as novidades. Você sabe com quem é que eu vou falar hoje? Guilherme Costa. Ele é o superintendente do Banco Chevrolet. E vamos ter hoje muita coisa e muitas revelações do mercado automobilístico, sobretudo da nossa gravata dourada. Guilherme Costa, eu sempre falo que você é o meu guru. Eu bebo nessa fonte do saber, nessa fonte de tanta inspiração que você me tem e para tantas pessoas que você dirige no banco e também na rede Chevrolet. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Ailson. Você sabe que a maior promoção que eu tive na minha vida foi você me chamar de guru, né? Porque seria muita pretensão de minha parte ser guru de alguém tão ativo, comunicativo, líder, entre outras habilidades que eu nem sei se teu público, assim como eu que sou teu amigo, conhece, né? Mas essa foi a principal promoção que eu tive na minha vida aí, você que fez essa abertura tão calorosa. Muito obrigado e é um prazer estar aqui com você. Olha, você já disse tudo aí nessa sua introdução nesse podcast, porque os grandes são simples. E você, tão grande, muito maior do que você pensa que é, e vem aí com essa sua simplicidade. Porque todos os grandes são simples, são elevados, e você tem essa peculiaridade. Você é um espírito de luz elevado, claro, todo espírito de luz é elevado, e a lisonja é minha, a promoção é minha, está aqui do teu lado. E para não ficar parecendo um clichê, um puxando, jogando confete no outro, mas isso é a verdade do nosso coração. O nosso público está louco para saber de muitas novidades, para falar aí da Chevrolet. Primeiro eu quero saber quem é Guilherme Costa. Guilherme Costa, Ailson, como você já falou, né? Sou um cara simples, um servo da nossa marca, dos nossos clientes, dos nossos concessionários. A gente nunca é nada, a gente sempre está em alguma coisa. E hoje eu tenho assim uma realização muito pessoal e profissional de estar à frente da área comercial do Banco GM, que é o braço financeiro da General Motors, que tem dentro do seu portfólio também o consórcio Chevrolet, que é a grande é o nosso bebê ou nosso filho caçula pela idade de nascimento, né? Porque também já é bem maduro, mas por ser caçula tem toda um aspecto de carinho e amor que a gente tem pelo consórcio. E tenho 50 anos, né? Sou um cara realizado, casado, 2 filhos, lindos, saudáveis e super amorosos. E eu vou fazer, embora não pareça, 30 anos de Banco GM no próximo dia 7 de fevereiro, né? Então, estou chegando à marca dos 30 anos da nossa marca, 50 de idade, 30 de marca, enquanto a GM está aí na porta de bater 100 anos de Brasil. Maravilha. Então, essas 3 décadas que você tem de Banco GM, a gente vai discorrer um pouco aí sobre essa história, né? Uhum. Mas você entrou na GM como a maioria dos brasileiros que galgam degraus das promoções, Sim. assim como já um cargo... Não. Vamos dizer. Qual foi o cargo que você entrou? Como foram as etapas que você galgou esses degraus? A história foi engraçada. Na verdade, eu assinei minha carteira de trabalho, a minha CLT, em 1988. Eu tinha, na época, 14 anos e fui trabalhar numa das empresas de meu pai, no Rio de Janeiro. Lá eu fiquei de 88 até 1995. Era uma empresa ligada ao ramo de bebidas. E aí, estudei e meu pai me mandou fazer um curso, né, fora do Brasil. E eu voltei com 18 para 19 anos achando que eu conhecia o negócio do meu pai mais do que meu pai. Foi aí meu primeiro grande erro. E aí meu pai falou, olha, para você aprender, vai para o mercado.
vai para o mercado, fica uns 2 anos no mercado, e depois você volta para me dizer a vida como é que ela é mesmo. E dito e feito, fui para o mercado, mas aí fui picado. Fui picado por uma marca, a marca Chevrolet. E acabei não voltando para o braço do papai. E estou aqui, 30 anos depois, trabalhando no Banco GM, né? Então comecei, na época, muito diferente do que é a realidade de hoje. Nós tínhamos escritórios regionais espalhados pelo Brasil inteiro e eu comecei no balcão de atendimento. O balcão de atendimento é a maior escola, porque nós somos banco, então tínhamos o horário de expediente bancário de 10 às 16 e eu abria o banco para atender os clientes do Banco GM. Isso com 20 e poucos anos de idade, né? Você tem 21 anos de idade, 20 para 21 anos de idade. Conquistando a maioridade. Conquistando a maioridade dentro do Banco GM. Então foi muito enriquecedor trabalhar com o público. Comecei a trabalhar com o público assim diariamente nessa situação, embora já tivesse experiências anteriores com vendas, que é a minha grande paixão quando trabalhava, né, como eu citei com meu pai, e comecei minha carreira no Banco GM ali em 1995, na Rua Teixeira de Freitas, na Lapa, no Rio de Janeiro. Logo depois, a GM e o banco abriram um baita escritório num cartão postal lá do Rio de Janeiro, com vista para a praia de Botafogo, para o Pão de Açúcar, e eu abria e fechava o banco lá, atendendo os clientes que tinham N serviços para a gente prestar. Clientes que estavam com parcelas em atraso, clientes que haviam liquidado seu financiamento e precisavam, na época, de um instrumento de liberação, onde hoje tudo é feito de forma automatizada, e na época era um papel com máquina de escrever, eu datilografava os chassis dos carros, pegava as assinaturas, fazia substituição de garantia, cessão de direitos, ou seja, prestação de serviços para os clientes finais. Foi uma grande porta de entrada, uma grande escola para que eu conseguisse alicerçar o meu caminho dentro do banco. Isso, basicamente, então, foi o seu primeiro emprego, formalmente? Formalmente, com chefe, sem ser meu pai, sim. Exato. Eu diria o primeiro e único. Primeiro e único. Que legal. E por falar em Chevrolet, nós estamos aí comemorando o centenário da Chevrolet no Brasil, né? 99 e alguns, já estamos quase no 100. Já Exato. Já quase no 100. Exato. E o que é Chevrolet? Conta um pouco da história, dessa trajetória desses 100 anos de Chevrolet, sobretudo nos últimos 30 que você viveu com ela. E se tem alguma coisa de novidade no mix, né? Nos produtos ou nos serviços, enfim. Vamos matar a curiosidade do povo nesses 100 anos de Chevrolet no Brasil? Eu não posso dar muitos spoilers, até porque eu respondo pelo banco, pela área, né, pelo braço financeiro da General Motors, e a GM vem implementando uma série de iniciativas para celebrar esse um século de vida aqui no Brasil. Mas a gente está preparando muita coisa interessante. Muito recentemente, o nosso presidente da GM América do Sul anunciou uma série de investimentos no Brasil, o que, de certa forma, mostra a realidade e a visão de longo prazo de como que a marca pretende continuar estabelecida aqui no nosso país, representando muito bem a marca Chevrolet, que é a marca que hoje, né, dentro da General Motors Corporation, a gente trabalha aqui no Brasil e preparando os próximos 100, né, com certeza. A gente vem muito de olho em cima de tudo que o consumidor está almejando em termos de solução, tanto do produto, e eu, no caso do produto financeiro, também tendo todo um aspecto de olhar esse universo 360, né? Porque quando eu entrei no banco, em 1995, nós tínhamos praticamente 4 grandes marcas competindo no mercado nacional. Hoje nós sabemos que temos aí praticamente 70 marcas emplacando veículos novos no Brasil, né? Então o nível de competitividade é outro, de conhecimento do consumidor em relação ao produto é outro. E nós temos uma característica muito importante, que é termos um braço financeiro, que é a GM Financial, o Banco GM aqui no Brasil, que nunca abandonou a marca, sempre esteve ligado à nossa montadora, né? Que legal. Quando você fala que o banco nunca abandonou a marca, está sempre ligado à montadora, eu lembro que a Chevrolet, logo aí nos primórdios
eu diria que eu também comecei a trabalhar com veículo, é muito notório, era muito notável que a Chevrolet era uma das fábricas que pouco descontinuava seus produtos, né? Ela montava um determinado produto, ela lançava um produto e ele durava décadas, né? Foi assim com o Opala, desde o Impala, o Opala, vindo aqui pelo Monza, Chevette. Chevette, então, resistiu tanto que não queria sair de linha, né? E ainda assim, a Chevrolet, mantendo essa característica de manter os seus produtos, primeiro ela primava pelo consumidor, né? Se tira um produto, talvez desvalorize aquele que foi descontinuado. Então ele mantinha. Então isso criou uma fidelidade dos produtos Chevrolet. Mesmo assim, com essa avalanche de outras fábricas vindas para o Brasil, aí eu diria de Collor de Mello para cá, que abriu a importação, aí que todas as outras marcas viessem para o Brasil, ainda assim a Chevrolet consegue manter-se naquela fidelidade do seu produto e melhorando a cada dia para que eles fiquem mais competitivos. Eu não sei se eu estou certo nessa minha visão com a Chevrolet, Guilherme. Não só na manutenção de bons produtos, como na renovação de linha, nós somos pioneiros em muita coisa dentro da história da indústria automobilística no Brasil, né? Eu vou citar um dos diferenciais mais recentes que a gente tem, que é o OnStar, por exemplo, que está embarcado na grande maioria dos nossos veículos, que traz uma segurança para o consumidor final e que não é característica ou um benefício exclusivo só para os veículos de maior valor agregado em termos de preço, mas que pega todo o nosso mix, mostrando que a Chevrolet tem o cliente no centro de tudo, né? A gente teve o Corsa como sendo, né, na década de 90, que foi exatamente quando eu entrei, e você provavelmente não, porque eu sei disso, você deve ter vendido muita cota de consórcio de Corsa na época, né? Muito. Na transição de Chevette para Corsa foi uma loucura. Fazia-se fila para comprar consórcio. Exato, exatamente porque fazia filas também para comprar o carro, né? Que ele chegou só para ser vendido através do consórcio, a priori? A priori, sim, né? Foi uma coisa... E aí você já me deixa um gancho, né? Para mostrar como que é importante você ter um banco e um braço financeiro cativo ligado a essa marca, né? Que é uma característica também praticamente exclusiva da marca Chevrolet no Brasil. Quando a gente fala do conglomerado de banco para emprestar dinheiro para o consumidor final comprar e realizar seu sonho de adquirir um veículo zero ou seminovo, como ter uma administradora de consórcio próprio, e aí é um orgulho nosso, porque nós efetivamente, desde o nascimento do consórcio Chevrolet em 1977, ou seja, essa GM vai completar 100 anos de Brasil, o consórcio Chevrolet praticamente percorreu metade desse caminho, né? Nós fomos a única marca que sempre tivemos um CNPJ exclusivo de ter o consórcio nacional Chevrolet, hoje consórcio Chevrolet, para representar e ter um produto financeiro genuinamente brasileiro, criado, né, de uma forma tupiniquim, né, e que a gente conseguiu trazer o consórcio até onde o consórcio está hoje. Então, eu como Banco GM, eu tenho que estar atento para acompanhar as inovações, né, que sempre foi características da marca Chevrolet, estar pronto para oferecer a melhor solução financeira tanto para o cliente final como para a rede de concessionárias. Até porque, como banco GM, banco cativo, nós também somos os fundeadores, ou seja, nós provemos financiamento para que a rede de concessionárias compre os veículos zero da fábrica e oferecemos outros tipos de linhas de crédito também para a nossa rede. O sistema Forplan, chamado Forplan? É o Forplan, mas que também precisou de muita inovação. Então, eu tenho Forplan de veículos novos, Forplan de veículos seminovos. De todas as marcas, veículos seminovos, né? De todas as marcas, desde que esteja dentro da rede Chevrolet, né? E esse é um outro cuidado que a gente tem, né? A gente, independente do momento do mercado, o mercado estando com 3,5 milhões de unidades ano até 2 milhões de unidades ano, não importa, a gente tem o foco na marca Chevrolet e deixar fortalecido o nosso ecossistema, fábrica, rede, banco, para que todo mundo consiga ter rentabilidade e oferecer produtos competitivos para os nossos clientes finais. Quando você falou 3 bilhões, 2 bilhões, 3 bilhões...
de unidades ano, né? Da indústria. Milhões de unidades ano. Exato. Agora, o Banco Chevrolet, ele tem uma participação nesse share de financiamento dos seus próprios produtos. Sim. Em que escala? Então, o mercado brasileiro hoje, ele tem algumas características próprias brasileiras, né? Primeiro, o mercado de veículos novos, ele é dividido no Brasil entre o chamado venda varejo e venda direta, né? O que diferencia isso? Para o consumidor final, seja ele uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. A venda varejo, a fábrica fatura o carro para a concessionária, o carro entra no estoque da concessionária, a concessionária fatura o carro para o cliente, certo? Quando o cliente compra o carro. E a venda direta também é intermediada pela rede de concessionárias, só que a diferença é que a nota fiscal é emitida diretamente para o consumidor final. E dentro do Brasil, a gente tem uma série de segmentos que se adequam, né, à modalidade de vendas diretas, né, que são casos das grandes locadoras, as grandes empresas que compram com descontos diretos da fábrica, além de outros segmentos como taxista, produtor rural, deficiente físico, vendas a governo, toda a linha de test drive da rede de concessionárias, tudo isso é feito através de vendas diretas. Se eu olhar só o varejo, né, que representa 52%, 53% dos emplacamentos da Chevrolet no Brasil, os outros 47% são através de vendas diretas, nós temos uma excepcional participação de mercado nos financiamentos acima de 80%. Isso se dá por vários motivos. O principal, que é o que a gente luta para que, né, continue sendo sempre o nosso grande alicerce, é o relacionamento que a gente tem com a rede de concessionárias. Nós somos o banco braço financeiro da montadora e temos que estar competitivos o suficiente para que sejamos a primeira opção de financiamento quando o cliente adentrar dentro de um showroom de uma concessionária Chevrolet, seja ele adentrando de forma presencial ou de forma digital, que é uma grande realidade nos dias de hoje, sim, principalmente depois da pandemia. E em vendas diretas, tendo todo um portfólio também de produtos adequado para cada segmento desse, né? Taxista, eu ter o produto adequado, deficiente físico, ter o produto financeiro adequado, locadoras, ter competitividade de aberturas de linhas de crédito, independente do tamanho da locadora, e buscar nossa participação de mercado. Então, de varejo, nós temos hoje 83% foi o fechamento do último mês, mas se a gente olhar o acumulado do ano, a gente está com 80% de participação no mercado. Eu acho um número extraordinário. Extraordinário. E em vendas diretas, nossa participação é de 55%, 56%. Até porque, como eu disse, englobando todos os canais que pertencem ao segmento de vendas diretas, né? Muito bem. E a Chevrolet, me parece que ela vai além do financiamento do próprio produto automóvel que é da montadora. Ela também tem uma linha de crédito para a rede, para fazer reformas ou terrenos, essas coisas, sim, que também é um benefício muito grande, com juros bastante competitivos, né? Uhum. Com prazos extraordinariamente confortáveis. E isso é uma luva mesmo aí na mão da rede, né, Guilhermão? O importante é ter todo o ecossistema bem atendido, né, com portfólios de produtos financeiros que se adequem. Então, além da questão do Forplan, que é exatamente quando a fábrica vai faturar um carro para a concessionária, eu fazer um empréstimo para essa concessionária comprar o carro e ficar até a venda desse carro com esse dinheiro emprestado para quando vender me devolver, certo? Assim como peças, seminovos e em seminovos, em outras linhas, como por exemplo de capital de giro e outros empréstimos que a gente tem para a rede de concessionárias, tanto para reforma como aquisição de novas concessionárias, nós temos toda uma linha de produtos também voltada para a nossa rede de concessionários. Então, assim, muito nos orgulha o fato de sermos únicos nisso aí, certo? Porque analisando todos os nossos concorrentes, sejam os mais vintage, né, que estavam com a gente brigando lá em 1960, 70, 80 e 90, onde o número de marcas era menor, até os novos entrantes, como você citou na época pós-Collor até os dias de hoje, é difícil encontrar uma marca que tenha um braço financeiro que contemple todas as soluções financeiras. E isso que a gente procura fazer para estarmos fortes, competitivos e deixar a marca
ainda mais forte para os próximos 100 anos que a gente vai ter no Eu Brasil. vejo isso como se eu fosse uma concessionária. Olha, se tem essa linha de crédito para todas as necessidades de uma concessionária, da rede, então aqueles concessionários, aqueles titulares que tenham esse valor em caixa, ele acha, então, é muito mais barato eu captar esse dinheiro na Chevrolet e manter o meu aplicado aí no mercado aberto, e mais barato ainda, caso eu não tivesse, se eu fosse a rede de banco aí externa, ou seja, a Chevrolet tem amparado com juros competitivos e muito melhores do que qualquer outra linha de crédito. Isso é muito bacana. Viu? Muito E já bacana. que você falou de investimentos, a gente também tem uma linha de investimentos voltados para pessoas físicas e jurídicas, não só para titulares e concessionários Chevrolet, mas hoje se você entrar num broker, por exemplo, como por exemplo a XP, você vai encontrar lá opções de aplicar o seu próprio dinheiro dentro do Banco GM através de CDB. Então, é uma fonte de captação para a gente também, que a gente também procura ter uma competitividade bastante interessante. Eu mesmo, pessoa física, tenho alguma coisinha lá. Não muito, mas tenho alguma coisinha lá. Olha, galera, que legal. Então, ó, Chevrolet também, você pode agora fazer dela o seu banco, hein? Em todos os aspectos falando, é o lugar para você fazer seus investimentos, ó. E não precisa dizer que eu recomendo, né? Porque o meu guru, como eu chamo o Guilherme aqui, ele tem 30 anos no banco. Eu já passo um pouquinho a mais trabalhando com os produtos Chevrolet. Eu já vou para os 40, tá? Então, E eu te recomendo, hein? Então, até por respeito, o guru aqui é você. Então, vamos lá, guru. Guilherme, tem tanta coisa para te perguntar aqui, cara. Vamos falar um pouco da Chevrolet lá atrás. Antes de vir para o Brasil, vamos dizer assim, ela fabricava outro produto que não carro? Começou fabricando outro produto? Não, a gente teve, dentro da história da GM, primeiro que tem algumas características, né? E você sabe que eu fui até descobrir outro dia, a fundo, assistindo o History Channel, né? Que é um canal da TV fechada, falando das grandes marcas, e falando da General Motors e como que o banco foi criado, né? Então, a GM tem como característica também essa questão de ser a primeira a lançar alguma coisa, né? E fomos, naquela época, brigando com a Ford, né? Que era aquela questão do carro, da cor do carro, que a Ford só fabricava carro preto. Aí vinha o presidente da GM e falava, vamos tentar fazer uma inovação com outra cor. E fomos também, como é que a gente consegue aumentar nossas vendas e tentar chegar à liderança de mercado no mercado americano? Criando um banco, vamos criar um banco para nós emprestarmos, parcelar a compra do carro novo, era uma coisa que não existia antes. Legal. Então foi uma iniciativa da GM. Eu me lembro também, quando eu era criança, na casa de praia da minha família, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro, tinha a geladeira Frigidaire. A geladeira vermelha, a tradicional era aquela vermelhona de ferro. Sim, Frigidaire, eu né? alcancei essa Quem marca. fabricava a Frigidaire era a General Motors. Puxa, também foi um insight que a General Motors teve Eu tô lá sabendo disso agora. antes de Geladeira 1920. Frigidaire que Exato. fabricava era a General Motors. Era a General Motors. Que legal. Era a General Motors. Fabricou, inclusive, na nossa planta de São Caetano do Sul, que é pertinho da minha casa hoje em dia. No Brasil, fabricou Brasil. aqui a Fabricou, porque durante alguns anos a gente importava a Frigidaire, né? E aí a gente analisou que o custo para o consumidor final estava ficando muito inacessível, até pelas questões de exportação, não me lembro. Não me lembro, não, eu não era nascido. Mas não me pergunte as taxas, essas coisas, mas eu sei que a gente tomou a decisão de produzir no Brasil ali. E só paramos em 1979. Eu tinha 5 anos, também não trabalhava na GM, pelo amor de Deus, mas quando a gente vendeu a marca para a Electrolux, né, como uma das maiores compras, aliás, foi a maior compra que a Electrolux fez na história dela, com mais de 3 bi na época, no final da década de 70. De dólares? De dólares. Ixi, de dólares. Calculava essa grana. Exato, é muita grana. Então, assim, a gente tem uma história com o Brasil muito forte, né? E aguarde aí, você vai ver na virada do ano, quando a gente chegar em janeiro e completar 100 anos, o que a gente vai mostrar em termos de emoção, de como que a marca Chevrolet, que é uma marca, eu não tenho dúvida que é a marca mais querida, mas além disso eu trago um outro indicador. Eu estou falando muito da GM, depois o pessoal da GM vai reclamar comigo, porque eu sou o banco, né? Mas não tem como se desvencilhar depois de 30 anos desse relacionamento tão próximo. Mas o índice de satisfação do cliente Chevrolet do Brasil é o maior do mundo.
E quem conquista isso não é a GM, são a rede a rede de concessionárias Chevrolet que consegue, porque a rede de concessionárias tem um sistema de avaliação anual e o principal peso dentro dessa avaliação, que é um sistema de pontos, é a satisfação do cliente. Então, não adianta eu vender muito, fazer muita participação no mercado, ou conseguir níveis de rentabilidade do negócio, se eu não atender e for bem avaliado pelos clientes, né? Então, é muito gratificante saber que no Brasil a gente tem o maior índice de satisfação dos clientes Chevrolet do mundo. Essa satisfação veio a calhar o que eu falei um tempo aqui atrás no início do nosso podcast, que a Chevrolet ela sempre mantém seus produtos em linha por muito mais tempo do que outras concorrentes que estão aí tirando. Basta mostrar, quem estava mais tempo com a gente já foi embora. A Chevrolet reestiliza, né? Apenas, né? Mas o produto continua, inclusive os nomes, né? Agora, engraçado, como você falou, aquela briga, aquela questão ali da Ford, tem os seus carros pretos, a Chevrolet, vamos inovar e trazer cores. Eu me lembro que quando o Costa chegou, eram 10 cores, tinha até aquele ator que eu esqueci o nome agora que fazia a propaganda. Mas para que 10 cores? Eu só tenho esse paletó, ele falei essa propaganda, que a Chevrolet lançou o Costa, 10 cores, aquelas cores novas, brilhantes, inovadoras, de verão, inovadoras. Foi a primeira fábrica no Brasil a diversificar as cores dos seus produtos, pois o Costa trouxe de cara 10 cores diferentes. Foi muito legal. E falando de produto financeiro, em 1977 lançamos o consórcio Chevrolet, que está aí até hoje, né? Você é a grande prova viva disso, né? Porque você lidera o grupo de concessionários, não só Chevrolet, mas de outras marcas também, mas que vendem com muito orgulho o nosso produto, até porque por ser um produto financeiro você consegue vender em outras bandeiras, outras marcas dentro do grupo da qual você brilhantemente lidera. A gente está aí, 2024, chegando a marcas em termos de composição de volume e qualidade jamais vistas antes dentro dessa trajetória de quase 50 anos do consórcio Chevrolet. Engraçado que você falou ainda há pouco, quando a Chevrolet resolveu criar o seu consórcio, que foi meio tupiniquim, foi a expressão que você usou naquela época, até porque as fábricas, né, o consórcio por ser um produto genuinamente brasileiro e não nasceu nas fábricas, muito pelo contrário, nasceu paralelo às fábricas, a rede de concessionárias. Naquela época, o brasileiro que tinha carro era rico. Pobre não tem carro, não tinha linha de crédito, nem existia a classe média na época. Então, esse iluminado brasileiro que surgiu com a invenção do consórcio aí no final da década de 1950, já viu em 60, o consórcio, e nenhuma fábrica aderiu. A primeira foi a Willys, né, Overland do Brasil. A Chevrolet veio há 47 anos, está fazendo agora, como você falou, nasceu assim, meio assim, sem saber o que queria, mas com as exigências do mercado, né? Com o controle muito maior do Banco Central do Brasil a partir de Collor de Mello, que era do Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita Federal. E aí o controle veio maior, dando uma maior proteção ao consumidor. Com isso, meu caro Guilhermão, meu guru, as administradoras independentes que não estavam muito bem conceituadas no mercado e nem valorizavam tanto o produto nem seus clientes, elas foram desaparecendo, elas foram sendo corroídas, né, pela sustentação e organização do Banco Central na Chevrolet, no consórcio. E a Chevrolet entendeu muito bem isso, e por ser a Chevrolet, precisa falar o que é, quem é a Chevrolet, essa robustez total, ela veio ao longo do tempo se aperfeiçoando, se adaptando, veio sentindo que o mercado estava necessitando, pedindo, se adaptando, e hoje, com toda a honra, com todo orgulho, a Chevrolet, não sou eu que estou falando isso, os números do Banco Central estão dizendo, é o maior consórcio de veículos ligado a uma fábrica do Brasil. E eu tenho muito orgulho de pertencer a essa gravata de ouro. Viu? E a gente construiu esse caminho junto, né? Foi muito... não tem como não lembrar, né, como que a gente casou, né? Ou recasou, né? Porque a gente... reconciliou, né? Lá em 2018. Foi muito interessante. E, assim, essa história do consórcio, da gente ser a maior ligada a uma marca de veículos no Brasil,
a gente sempre disputou um pouco essa posição, né? Mas a gente perdia, ou em uma época para um outro consórcio nacional, a gente viu outras marcas concorrentes a nossas criando administradoras próprias, da própria rede de concessionários, porque se bem administrado, né, tendo foco em qualidade, sendo ético, ele dá solução para o consumidor final e dá rentabilidade para o sistema de distribuição de veículos, para as concessionárias, assim como para a própria administradora, mesmo não cobrando juros do cliente, né? E eu vejo que a gente passou por uma transformação comportamental muito grande, né? Primeiro porque eu entrei no banco em 95. Eu me lembro que o consórcio, ele ou tinha uma relação inversamente proporcional à liquidez dos financiamentos ou ao custo do financiamento. Quanto maior o custo do financiamento ou a rigidez na concessão de crédito, melhor era a performance de consórcio. Isso hoje não acontece, né? Para você ter uma ideia, 2024, números atuais, para não falar muito de passado, nossa indústria vai crescer mais de 15% de 23 para 24, a indústria de veículos novos no Brasil, né? O sistema de consórcio deve crescer, isso falando só de 4 rodas, não estou nem falando de 2 rodas, nem de imóveis, nada. etc. Eu estou falando só do segmento que a gente atua, porque o consórcio Chevrolet não atua nem em 2 rodas, nem em imóveis, né? Nem em serviços. A gente atua para ajudar a fábrica, a rede de concessionários a vender mais carro e, obviamente, ter lucratividade como qualquer atividade corporativa. Nós vamos crescer, a minha projeção é crescer entre 9,5 e 10, de 23 para 24. Tá? Então, a indústria cresce 15, o mercado de consórcios 4 rodas deve crescer 2, 3 e a gente vai crescer 10. Devemos fechar o ano com volume superior a 70 mil cotas no ano, num dos menores índices de desistência da nossa história. Tá? Por quê? Para quem não conhece o produto consórcio, você vende a cota, mas o cliente... O mais importante é o cliente continuar pagando até ser contemplado, seja ele por sorteio ou por lance. Temos trabalhado muito em soluções dentro do serviço do consórcio Chevrolet para que a contemplação aconteça de forma mais diversificada, dando mais opções para que o varejo, que é a rede de concessionários, ou com seminovo que o cliente tenha, ou com alguma reserva, ou até embutindo parte do valor ofertado dentro da carta para a gente poder fazer uma maior contemplação, que isso aconteça. Então, no melhor momento para fazer isso, porque chegamos no nível de clientes ativos que a gente jamais teve, né? Chegando aí a 110 mil clientes ativos, fora aqueles que vão desistindo, e com uma desistência menor do que 45%. Né? Então, assim, a gente chegou num momento bastante interessante em termos de sustentabilidade, né? E oferecendo soluções para que o consórcio funcione exatamente para aquilo que a gente deseja, que é contemplar sonhos dos clientes finais, adquirindo veículos seminovos ou novos, se possível, com um bom trabalho da rede, dentro da rede Chevrolet. Muito legal. Você tocou num assunto muito interessante no início dessa pergunta, dessa sua resposta, discorrendo sabiamente sobre o produto, que no passado o consórcio chegava a ser um concorrente direto com o financiamento. Hoje não mais, muito pelo contrário, eles se completam, haja vista que o próprio regulamento do Banco Central do Brasil contempla aquele consorciado que tem um financiamento com qualquer banco, inclusive, tá? E ele seja contemplado numa cota de consórcio, ele possa comprar, quitar o seu carro no financiamento e alienar o consórcio. Então, Perfeito. A gente já vê que isso aí há uma união dos produtos numa mesma, vamos dizer assim, no mesmo objetivo, que é atender o cliente. Isso, por si só, já quebra aquela coisa de concorrência. Sim. Então, o FENAI está aí falando de financiamento e o consórcio está no bojo. E o consórcio Chevrolet, você bem falou, eu posso te dizer, meu caro Guilherme, que eu já trabalhei com várias administradoras de consórcio ao longo desses 39, agora de dezembro, faço 40 anos mexendo com consórcio, conheço algumas administradoras que já trabalhei. E como você falou do nosso contrato de 2018 para cá, a Chevrolet tem tido um avanço
espetacular. Não só o que promoveu esse avanço de vendas de 70 e tantas mil cotas foi justamente esses ajustes que você fez do produto, como lance embutido, sem cobrar juros para o cliente, né? Como cotas suplentes depois do lance que não tinha. O plano fácil, o né? plano mais fácil, que Exato. você paga a parcela bem menor até a sua contemplação. Ser direto da fábrica, eu sempre falo. Junção de cotas. Pois é, eu sempre falo, nossa, imagine você, meu cliente, nesse exato momento, a fábrica Chevrolet está em plena atividade montando carros. Tem algum consorciado que nesse exato momento o CPF dele está lá. Está sendo montado o carro dele agora, que ele foi contemplado. Sem dúvida. Isso é bacana, né? Muito bacana. E ajuda no carro novo e no carro seminovo. Inclusive 10 anos de garantia, 10 anos de De Model Year, né? De ano modelo. ano modelo, sim. E assim, eu sei que teu público é super diversificado, mas se tem algum concessionário nos escutando, quem consegue ter a regularidade na venda de cotas começa o mês com um nível de contemplação que garante um ponto de equilíbrio bastante interessante em entregas, por exemplo, de seminovos, né? Que também tem desafios com relação a crédito, embora a gente também esteja crescendo bastante no mercado de financiamento de seminovos, e tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Tem mercado para financiamento, tem mercado para consórcio, tem mercado para o financiamento do nosso Chevrolet Sempre, que eu não posso deixar de citar aqui. Também foi um pioneirismo dentro da marca no Brasil. O Chevrolet Sempre, hoje, o nome Chevrolet Sempre começou com a marca Chevrolet no Brasil em 1997, com o Smart Lease. Em 1997, nós lançamos o Smart Lease. Na época, a peça publicitária que nós fizemos para lançar o Smart Lease era um pedaço de bolo. Ou seja, você, para comer o bolo, não precisa comprar o bolo inteiro, né? Então, compra o bolo. Que se a gente comparar mais ou menos com o que acontece, logicamente que salvaguardando todas as condições de taxas de juros anuais, de quanto que é a taxa de juros nos Estados Unidos como no Brasil, mas nos Estados Unidos o leasing operacional é uma das principais modalidades de pagamento de veículos, dividindo entre as vendas à vista e financiadas de forma de financiamento normal. Nós aqui no Brasil lançamos o Smart Leasing, onde você dava uma entrada, pagava 24 parcelas e deixava um residual para você trocar de carro. Fizemos essa experiência no final do século XX, entre 97 e 98, voltamos com o produto em 2004. 2004 foi o primeiro ano que a Chevrolet foi líder de mercado no Brasil. Primeiro ano que a Chevrolet foi líder de mercado, olhando um ano inteiro, certo? Foi 2004. E foi um grande alavancador de vendas o Smart Buy na época. Ou seja, o Smart Leasing virou Smart Buy, ok? Onde a gente conseguia ter uma taxa de juros competitiva, uma parcela menor do que o financiamento normal, mas o grande diferencial era ter a recompra do carro seminovo 24 ou 36 meses depois. Então, você voltava com o carro, dava seu carro, a concessionária o quitava, gerava-se mais um saldo, desse saldo já era composta a entrada para o carro, a gente entrava nesse círculo virtuoso. Produto financeiro esse que foi copiado pela maioria das grandes marcas no Brasil, tem mais que ser copiado mesmo, porque a gente tem que oferecer soluções duradouras para os nossos consumidores. E temos hoje mercado para tudo. Tem o mercado do financiamento normal, o mercado do financiamento através do Chevrolet Sempre, que a gente sempre procura estimular, o consórcio, onde a gente tem hoje o consórcio, sem falar em cifras, ele é 30% do meu resultado dentro do banco, né? Então, assim, a gente deu um upgrade no consórcio bastante interessante nos últimos anos. Por quê? Porque a gente planejou vender volume com qualidade. Para vender volume com qualidade, eu precisava de bons produtores do meu lado, né? De gente que se engajasse e colocasse o consórcio como prioridade estratégica dentro dos seus negócios. Então, se há 10 anos atrás eu tinha 2, 3 grupos que vendiam 3 dígitos de cotas mês, ou seja, de 100 cotas para cima, hoje eu tenho mais de 10 grupos que vendem mais de 100 cotas acima. Isso trouxe uma qualidade, até porque
o consumidor final está comprando o consórcio Chevrolet através da minha rede de concessionários e através de uma rede de homologados que a gente tem em parceria com a rede Chevrolet, que tem um critério de avaliação muito alto por parte do consórcio para a gente não ter nenhum tipo de problema de qualidade. Muito bem, Guilherme. Eu fico analisando hoje quantas concessionárias nós temos no Brasil. Então, pontos de venda nós temos mais de 500, compostos por 154 grupos econômicos representando a nossa marca. Desses 154 grupos, você sabe de bate-pronto agora quantos grupos estão comercializando o produto consórcio Chevrolet? Se eu considerar um ponto de corte acima de 10 cotas por mês, vamos botar 30 cotas por mês, que é uma cota por dia, Sim. né? A gente tem uns 25. Olha só, eu fico analisando o seguinte, como você mesmo falou, 30% da rentabilidade do banco hoje está aí no consórcio. Para o grupo que também aderiu o consórcio Chevrolet para a rede, está mais ou menos nessa faixa aí a rentabilidade, até um pouco mais. Sim. Aí eu fico pensando aqui, eu estava pensando, por que então que toda a rede ainda não aderiu ao consórcio? Eu vejo uma peculiaridade do consórcio Chevrolet, é o seguinte, a taxa de administração é super competitiva, não é diferente do que o mercado oferece, às vezes até um pouco menor. Ainda assim, dá para sustentar ser 30% de rentabilidade do banco e ser esse mesmo percentual ou até um pouco mais para a rede. Ou seja, 30, divide você falou em bolo, divide o bolo bem fatiado que todos ganhem. Aí eu fico a perguntar, essa é uma pergunta minha, uma indagação, por que é que a rede de concessionária Chevrolet não aderiu ainda 100% ao consórcio Chevrolet? Eu diria que faltam mais Ailsons Linos dentro da nossa rede de concessionários, porque por mais tecnologia que a gente possa ter implementado por uma questão básica de sobrevivência no mundo de hoje, não dá para você competir sem você ter canais digitais, sem você ter tecnologia embargada dentro do seu produto, mesmo sendo um produto financeiro, você não faz nada sem pessoas. E eu vejo que essa sazonalidade do consórcio da década do século passado ainda influencia muito os tomadores de decisão dentro das redes de concessionários. Então existe um receio. Até por causa disso, muitos homologados, né, que são representantes autorizados, e não é uma característica peculiar do consórcio Chevrolet, isso acontece em todas as outras administradoras, distribuir a rede de vendas entre empresas credenciadas, e como eu citei, a nossa régua é muito alta para deixar alguém vender o nosso produto que não seja concessionário, mas a nossa prioridade é aumentar sempre a participação das vendas. E em 2018, quando a gente ambicionou voltar a ser administradora líder, o que a gente fez? E aí, sem querer puxar a sardinha para o nosso lado, mas em 2018, eu absorvi o consórcio e aí falaram assim para mim, Guilherme, você tem que sair de um volume de 46 mil cotas para 60 mil cotas. Ou seja, você vai ter que crescer, né, mais de 20% no ano. Faz um business case, faz um plano de negócio para isso, né? Eu sempre coloquei como pilar número 1, tanto na PJ como na PF, relacionamento, Ailson. Quem que eu liguei? Você é professor nisso. Liguei para você. Você né? é professor. E aí liguei para Gersino, seu chefe. E aí falei o seguinte, olha, amigo, vocês precisam me ajudar nessa empreitada, né? Eu não vou conseguir crescer sem ter o maior do meu lado. E de lá surgiu um plano mais do que mirabolante, né? Que além de competitividade, até para eu poder fazer jus a ser a sua principal administradora de consórcio dentro do grupo New Chase, GNC na época, vocês ainda também fizeram uma série de exigências para ter o produto adequado para o cliente, né? Que e isso aí, veio, inclusive, favorecer a todos, porque a Chevrolet acabou, desculpa de interromper, a Chevrolet acabou acatando essas nossas reivindicações, Exato. que era o que o mercado estava pedindo. Exigindo. E transformou esse produto de consórcio Chevrolet hoje está no topo, não tem ninguém mais em qualidade, como posso dizer, em serviço. Portfólio e tudo. Portfólio e tudo. Exato. Sim, eu apenas te cortei, continua. Não, então, e a gente fez aquilo, só que aquilo teve e não é para vocês me pedirem mais comissionamento, até porque não dá mais para pagar, você sabe disso. Mas aquilo não serviu. Sei não, hein? Aquilo serviu para alavancar, né? Porque
o grupo, né, liderado por Gersino Coelho, ele é um grupo que ele é olhado no Brasil inteiro como um case de sucesso dentro do mercado automobilístico. É um dos maiores grupos do Brasil, representa um número relevante de marcas, né? Ele também é muito criterioso nas marcas que ele coloca para dentro do grupo e assim vem crescendo muito, né? Então, a gente conseguiu chamar a atenção de alguns produtores. Então, de uma certa forma, o teu grupo me serviu, o investimento que eu fiz, né, valeu a pena como merchandise também, né? Eu consegui atrair. Opa, o que você fez pro Gersino? Eu falei, eu tô com apetite. Olha! E a gente, com esse apetite, construiu esse caminho até hoje, chegando à liderança, chegando aos mais de 110 mil clientes, chegando a um nível de desistência abaixo de 50% e entregando o veículo e contemplando os sonhos. Que maravilha. Aí, contrariando a sua observação, a gente merece um upgrade aí na comissão já, né? Bom, entre outras coisas, quando você falou que eu deveria ser o primeiro, não é por merecimento, porque eu vi as pessoas que vieram aqui no seu podcast, né, com o Armandinho, eu vi gente muito importante, relevante, dentro da sociedade baiana, inclusive. Então, por quem é Guilherme Costa na fila do pão no meio desses todos? É porque eu também te ajudo a patrocinar esse programa, né? É lógico. Então, para você ter uma ideia, você sabe, né, que esse programa é patrocinado pela nossa gravatinha dourada, a Chevrolet. Não só esse programa, podcast, como todos os nossos programas de televisão, que é o consórcio, Carros e Consórcios, que leva esse produto New Chase, né? O produto Chevrolet através do grupo New Chase, para o Brasil, lá no Pará, no Ceará, aqui na Bahia, agora nas Minas Gerais, já estou até falando, já que nós vamos voltar às Minas Gerais, é o patrocínio do nosso querido, sonhado, aplaudido e agraciado consórcio Chevrolet. Inclusive, Guilherme, eu fico pensando o seguinte, né? Tantos grupos de rede de concessionárias de tantas marcas que existem no Brasil, alguns aí relevantes, como o New Chase, como você falou, e eu quero falar para a galera que a gente atua também em outras marcas do grupo New Chase, com o consórcio Chevrolet. Exato. Não temos nenhuma dificuldade com isso. Nenhuma. A gente vende dentro de outras marcas, que é do grupo New Chase, a gravata fala que é consórcio Chevrolet da fábrica, Sim. e não tem nenhum tipo de resistência, nem indagação, nem problema, muito pelo contrário, há uma satisfação do cliente quando ele fala, apesar de eu estar consumindo um carro em si, que não é da gravatinha de ouro dourada, mas eu estou comprando um produto Chevrolet. Ele fala, poxa, um consórcio Chevrolet é garantido, é tranquilo. Então, isso dá uma Segurança. Uma segurança muito grande. Então, até um recado aí para a nossa rede. Eu não tenho problema de trazer para mim quanto mais concorrentes, não. Vamos aderir com a consórcio Chevrolet, que fortalece o nosso grupo, Quanto mais fortalece não a nossa orgânico marca. trouxer, é melhor, né? Porque o Brasil mostra isso. Nós temos hoje, no sistema total de consórcio, mais de 10 milhões e 100 mil pessoas que têm uma cota de consórcio no Brasil. Independente do segmento, mas 10 milhões é 3 vezes e 1/3 um dos nossos mercados aqui, que é o mercado do Uruguai. Né? Ou seja, É 5% da população do Brasil, 210 milhões do Brasil, né? 210. Exato. 5% Exato. dos brasileiros Ou têm uma seja, cota de consórcio. a gente não vai chegar a 100, mas ainda tem um potencial de crescimento absurdo, né? E assim, além da gente, né, não só consórcio Chevrolet, mas todas as outras administradoras, eu tenho algumas que eu tenho um relacionamento muito próximo, gosto muito, como a própria Toyota, por exemplo, né, da qual vocês também têm representatividade, e eu sou muito amigo do pessoal da Toyota também, do Banco Toyota. A gente tem produtos que são adequados a segmentos. Por exemplo, a gente falou do mercado de vendas diretas. PJ, por exemplo, se você tem uma locadora ou uma empresa de médio porte, né, você pode migrar do financiamento para o consórcio e reduzir o teu custo efetivo total de uma forma significante, né? Porque a gente consegue operar com linhas de crédito de consórcio também, né? Sim. Não se garante contemplação. A gente nunca vai falar isso para o cliente até o dia que chegarmos a esse ponto, né? Até que isso seja uma realidade do produto. Nós temos meios e inteligências humanas e artificiais para viabilizar a contemplação mais rápido. Sim. Né? Tanto que o meu time, por exemplo, que é liderado por mim,
pelo Gerson, que é um dos maiores entendedores de consórcio. Eu chamo ele de meu cérebro, nunca vi. Sério? Ali é um cérebro iluminado. Exato. O Gerson é maravilhoso. Se você pegar o consórcio Chevrolet há 10 anos atrás, era o Gerson. Lembra? Era o Gerson. Perfeitamente. Hoje o Gerson tem uma equipe com 3 supervisores embaixo dele, né, com 8 consultores de vendas, né, que se juntam ao nosso time de financiamentos e seguros e produtos financeiros de mais 8 gerentes regionais, mais 4 supervisores, mais de 50 representantes, pessoas físicas, funcionários do Banco GM. Então, nós temos uma característica, tanto quanto Banco Cativo como Consórcio Chevrolet, de buscarmos dar a melhor consultoria do mercado automobilístico para a rede concessionária Chevrolet. Essa é uma muito mais do que missão, ambição contínua que a gente tem que percorrer e entregar diariamente, de domingo a domingo. É isso, basicamente, que eu exijo do nosso time comercial. Certo? Entregar solução de consultoria para a rede de concessionárias para deixar eles e o cliente final feliz. Amigo Guilherme, eu precisava não só de uma hora, de um dia, uma semana, um mês, um ano, talvez uma vida, para contar tudo o que a gente já fez até aqui e dos nossos projetos, né? Das nossas construções e projetos futuros, porque você tem muito para contar do que você já fez, do que você pensa, do que você faz e do que você incentiva as pessoas a fazerem com sua própria história, né? Por isso, eu vou encerrar esse podcast e já vou aqui com você, né, firmar um compromisso que terá a segunda parte dessa história. Combinado assim? Combinadíssimo. É sempre, bom, atender você e seu público não tem preço, né? É muito bom. Sempre aprendo muito quando te escuto também. Vir a Salvador para mim é um grande prazer. Eu sou aquele carioca soteropolitano, né? Então não tem lugar que eu goste mais de estar do que Salvador. Tenho uma ligação com Salvador muito grande. Fiz exame para o Colégio Militar aqui em 1984, tomei pau. O militar das Forças Armadas ou a Polícia Militar? Não, Colégio Militar, 1984. Eu tinha 10 anos de idade. Eu vim tentar Colégio Militar porque era filho de civil, não podia. O Colégio Militar não aceitava filho de civil aonde você morava. Então eu não podia aplicar para o Rio de Janeiro, onde eu morava. Tive que aplicar em Salvador. Tomei pau, não passei. E aí quase fui estudar em outro colégio aqui, e aí voltei a vir morar em Salvador em 2005. Infelizmente foi um período muito curto que o banco já me chamou para outra empreitada naquela época. Mas o lugar que eu mais gosto de vir é a Salvador, é a Bahia, né, onde eu me sinto muito bem. Tenho grandes amigos aqui. Eu tenho uma coisa, eu sei que o programa vai ter abrangência nacional, e eu também vou... Sim, é nacional, tá no mundo inteiro, é mundial. Ele é mundial, né? Hoje não temos barreiras, né? Não. Mas eu digo que o carioca e o baiano, ele tem duas famílias, né? A família constituída dentro de casa e a família dos amigos, né? E os amigos são aqueles que você, quando eu venho à Bahia, não dá para eu vir e fazer um bate-volta, por exemplo, como poderia ser hoje, né? Eu tenho que ficar aqui pelo menos uma noite para poder sentar com amigos baianos que eu fiz também nessa trajetória e que não tem como vir a Salvador e falar: Guilherme, não vamos deixar de comer uma muqueca, de comer um bode, de, né, tomar, no meu caso, uma cerveja zero, né, que não tem muita graça, mas, enfim... A graça é estar com os amigos, né? Então é um prazer muito grande, só chamar que eu venho, tá? Que legal. A Bahia é quem agradece, nós baianos e soteropolitanos, é que temos a sorte de tê-lo aqui como um bom carioca ou um bom soteropolitano, porque quando você vem aqui, você até esquece do chiado, do carioca e fala oxente do baiano, né? Falo. Que legal. E tenho paixão por São Paulo, porque eu já moro agora há bastante tempo em São Paulo, então já paulistei também, né? Então, que maravilha. Eu tô lá, inclusive aguardo a sua visita lá, como eu falei hoje também para Gessino, para Gel e para Fernando, que
O Banco GM está de casa nova, né? Então estamos com um escritório super novo em São Paulo, super moderno e pronto para receber vocês, nossos clientes lá, porque investimos muito em instalações super confortáveis para receber nossos amigos e parceiros. Que legal, eu vou lá sim, eu tô louco para conhecer as novas instalações e rever todos os meus colegas do Banco GM, do consórcio Chevrolet. Galera, pois é, Guilhermão, vamos ficando por aqui e daí já está pronto, está convidado, está acertado. Próxima edição eu quero você aqui pra gente continuar esse papo legal, tá certo? Vamos continuar, amigo. Valeu. Obrigado. Pois é, galera, então chegamos ao final de mais um podcast. Ailson Lino convida, a primeira parte com Guilherme Costa, hein? A segunda parte vai ser muito bacana. Você vai gostar. Até lá. Ailson Lino convida, novidade e informação pra melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino convida.